Nos primeiros meses de 1924, uma onda de tensão e violência varria a região fronteiriça entre Pernambuco e Paraíba. No centro desse turbilhão estava Virgulino Ferreira da Silva, o infame Lampião, que liderava seu bando em uma sucessão de pilhagens, assaltos e ataques implacáveis a inimigos. As cidades de Princesa, PB, Triunfo e São José de Belmonte, PEI tornaram-se palco frequente das ações do bando, espalhando medo e caos. Foi nesse período que Lampião protagonizou 2 ataques memoráveis contra um ex-companheiro de cangaço, Clementino Furtado, conhecido como Clementino Quelé. Segundo o livro Pernambuco no Tempo do Cangaço, volume I de Geraldo Ferraz de Sá Torres Filho, logo ao amanhecer de 6 de janeiro de 1924, dia de Reis, Lampião e cerca de 60 cangaceiros cercaram um sítio próximo à vila de Santa Cruz, hoje Santa Cruz da Baixa Verde, a apenas 6 quilômetros de Triunfo. O alvo? A residência de Quelé. Durante 6 longas horas, um tiroteio feroz ecoou pela região. Quelé e sua família resistiram bravamente, mas a batalha foi devastadora. Apenas às 11 da manhã, o sargento Higino Bellarmino ordenou o deslocamento da tropa para socorrer os sitiantes. Sob o fogo cerrado dos policiais, Lampião recuou, mas não sem deixar sua marca. 3 mortos, incluindo um irmão de Quelé, e um ferido ficaram para trás. Mas Lampião não estava satisfeito. 5 dias depois, ele retornou ao mesmo local com o mesmo número de cangaceiros, determinado a concluir o que havia começado. A resistência de Quelé foi novamente notável, e as forças policiais chegaram mais rapidamente desta vez. No entanto, a tragédia se repetiu. Amigos e parentes de Quelé tombaram mais uma vez. Diante dessa perseguição incessante, Quelé não teve outra escolha senão atravessar a fronteira rumo à cidade de Princesa, onde, sob a proteção do poderoso coronel José Pereira, alistou-se na polícia paraibana. Promovido a sargento, ele rapidamente organizou uma força volante para perseguir seu maior inimigo, Lampião. Os combates tiveram grande repercussão, levando as forças policiais de Pernambuco e Paraíba a intensificarem suas operações contra o bando de Lampião. Nos meses seguintes, surgiram relatos de sua presença nas proximidades da vila de Nazaré e de um ataque ao sítio São Domingos. A caçada ao rei do cangaço estava apenas começando, mas o embate entre ele e Quelé já havia entrado para a história como um dos capítulos mais intensos do cangaço. A tensão entre os cangaceiros e as forças policiais crescia a cada dia, alimentada por combates como os liderados por Quelé e outros homens que decidiam enfrentar o domínio de Lampião. A força volante organizada por Clementino Quelé não era apenas uma reação pessoal, mas o reflexo de um desejo coletivo de proteger as famílias e propriedades da região. No entanto, perseguir Lampião e seu bando era uma tarefa monumental, já que os cangaceiros conhecedores do terreno usavam a caatinga como aliada, desaparecendo como sombras após cada ataque. Enquanto isso, Lampião não demonstrava sinais de enfraquecimento. Pelo contrário, seus ataques continuavam calculados e brutais, com a intenção clara de espalhar o medo e reafirmar sua posição como líder incontestável do cangaço. Relatos da época apontam que além do assalto ao sítio São Domingos, o bando de Lampião realizou outros saques em propriedades próximas à vila de Nazaré, desafiando continuamente a autoridade policial e os poderosos coronéis locais. A pressão sobre os cangaceiros, contudo, começava a aumentar. A ação conjunta das polícias de Pernambuco e Paraíba, embora frequentemente limitada por rivalidades políticas e falta de recursos, forçava Lampião a adotar estratégias mais ousadas. Ele precisava manter a moral de seu grupo e garantir a lealdade dos homens que o seguiam, enquanto também enfrentava a ameaça constante de traições e emboscadas. O cerco parecia apertar lentamente, mas Lampião, astuto como poucos, conseguia se manter um passo à frente de seus perseguidores. No meio desse cenário caótico, Clementino Quelé consolidava sua reputação como um homem de coragem inabalável. Seus esforços para capturar Lampião não eram movidos apenas pela dor das perdas pessoais, mas também por um desejo de justiça. A transformação de Quelé de vítima dos ataques de Lampião para perseguidor ativo do bando representava a resistência de muitos que, mesmo sob condições adversas, recusavam-se a aceitar o domínio dos cangaceiros. A história dos confrontos entre Lampião e Clementino Quelé marcava mais do que uma disputa entre dois homens. Ela simbolizava o embate entre a força bruta do cangaço e a resistência de uma sociedade que, mesmo sob o peso das dificuldades, buscava ordem e proteção. Nos meses que se seguiram, a luta entre os dois continuou, moldando os rumos do cangaço e deixando marcas profundas na memória das gerações que viveram naquela época.
Entre os destemidos oficiais da polícia pernambucana que tinham como missão capturar, ou mesmo eliminar, o temido Lampião, destacava-se o Major Teofanes Torres Ferraz. Com apenas 30 anos, Ferraz já era uma lenda viva dentro da corporação. Sua fama cresceu em 1914, quando liderou a captura do infame cangaceiro Antônio Silvino, após um feroz tiroteio no sítio Lagoa da Laje, no atual município de Vertentes, Pernambuco. Desde então, o major dedicava-se à perigosa tarefa de enfraquecer os bandos cangaceiros, operando estrategicamente a partir da cidade de Vila Bela, hoje conhecida como Serra Talhada. Figura enérgica e implacável, Ferraz era frequentemente citado nas páginas dos jornais da época, hoje preservados na hemeroteca do Arquivo Público do Estado de Pernambuco. Esses registros mostram telegramas enviados por ele ao então chefe de polícia de Pernambuco, Eurico Souza Leão, equivalente ao atual secretário de Segurança. Nos documentos, o major relatava detalhadamente as ações de sua tropa no interior, consolidando sua reputação como um dos maiores combatentes do cangaço. Em março de 1924, liderando uma tropa de 25 homens, o Major Ferraz deixou Vila Bela para iniciar uma ousada campanha no Pajeú pernambucano. Seu objetivo não era apenas perseguir Lampião, mas também recrutar o maior número possível de combatentes para formar uma grande volante, capaz de enfrentar as investidas do temido bando. Determinado e com uma estratégia clara, Ferraz sabia que sua tarefa era arriscada, mas também vital para devolver a paz à região. Um dos destinos da força comandada por Ferraz foi a imponente Serra do Catolé, a cerca de 30 quilômetros de São José de Belmonte. Esse maciço granítico, com altitudes superiores a 1000 metros, marca o encontro das fronteiras de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Seu nome deriva da abundância de pequenas palmeiras conhecidas como coqueiros catolé, que dominam a paisagem. No dia 23 de março, a tropa chegou à serra, determinada a combater o cangaço em seu território mais desafiador. A Serra do Catolé, com sua geografia imponente e vegetação densa, era o cenário perfeito para emboscadas e esconderijos. O Major Ferraz, experiente e cauteloso, sabia que a região poderia tanto ser uma armadilha mortal quanto uma oportunidade estratégica para cercar Lampião e seus homens. A chegada da tropa àquele território era marcada pelo silêncio tenso e pelos olhares atentos dos soldados, que sabiam estar pisando em solo frequentemente dominado pelo terror dos cangaceiros. Ferraz, no entanto, não era homem de recuar diante de desafios. Sua liderança inspirava os soldados, muitos dos quais já haviam enfrentado Lampião em outras ocasiões. Naquele momento, sua missão era clara: vasculhar cada canto da serra, desmontar as bases do cangaço e enviar uma mensagem clara de que o reinado de Lampião encontraria resistência implacável. Os dias que se seguiram foram marcados por incursões intensas na serra. A tropa explorava grutas, fendas e os densos matos da região, sempre preparada para o confronto. Relatos da época indicam que os homens de Ferraz enfrentaram dificuldades extremas, desde a falta de água até o calor sufocante, mas avançaram com determinação. Para muitos, aquela operação simbolizava mais do que um confronto com o cangaço. Era uma luta pela restauração da ordem em uma terra marcada pelo caos. A presença da tropa na Serra do Catolé logo chegou aos ouvidos de Lampião. Embora não se saiba ao certo se houve embates diretos durante essa expedição, é evidente que a pressão exercida por Ferraz e seus homens contribuiu para desestabilizar as operações do bando na região. A mobilização liderada pelo major consolidava não apenas sua reputação, mas também a esperança de que o cangaço pudesse, enfim, ser contido. Com a Serra do Catolé sob vigilância e a força volante cada vez mais equipada e treinada, Ferraz seguia em sua incansável jornada contra Lampião. Para ele, a missão era mais do que uma questão profissional. Era uma batalha pessoal contra a violência que assolava o sertão, uma luta pela segurança das famílias e pela dignidade de um povo que por muito tempo viverá sob a sombra do cangaço.